tudo quanto Deus tem falado até este momento, para quem está entendendo o trabalhar de Deus esta noite, já podemos ver que Deus está falando da sua volta. Deus está falando do seu retorno. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ao sair de Filipos, Paulo passa por Anfípolis. Passando por Anfípolis, Paulo também chega a Apolônia. Paulo passando por Apolônia, Paulo chega à cidade de Tessalônica. Durante a segunda viagem missionária, Paulo chega à cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, meus amados, era uma das principais cidades da Macedônia. A cidade de Tessalônica, estima-se que nos dias de Paulo possuía cerca de 200.000 habitantes. A cidade de Tessalônica, cerca de 306 anos antes de Cristo, quando Filipe funda esta cidade, ele dá o nome, ele muda o nome da cidade. Esta cidade chamava-se Terme, por causa de suas águas termais, que muitos acreditam ou acreditavam que elas podiam possuir alguma propriedade medicinal. Terme, então, recebe o nome da mulher de Filipe. Ele dá o nome da cidade em homenagem à sua mulher e chama a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era um importante eixo comercial por causa da sua importância geográfica. A cidade de Tessalônica, ela tinha uma importância singular naquela parte ao norte do Mar Egeu, porque por duas razões principais. Primeira, porque era um importante porto. Segundo, porque tinha uma via calçada com grandes pedras, que muitos chamam de Via Egnátia. Esta via ligava leste a oeste da Grécia. Esta via possibilitava grande transporte de cargas por aquela via, como também via água. Paulo, ele chega à cidade de Tessalônica, porque Paulo encontra ali uma grande comunidade de judeus. Quando Paulo chega a Tessalônica, Paulo então começa a pregar a palavra do Senhor. Paulo começa a expor aos judeus daquela grande e extensa comunidade, dizendo a eles que Jesus, o Cristo, era de fato o Messias. Ele começa a expor aquela grande comunidade de judeus que importava, era importante que ele de fato padecesse todas as coisas, porque ele era o Cristo do Senhor. Ele era o Salvador. Ele era aquele de quem falaram os profetas. Paulo então, ele recebe grande rejeição por parte daqueles judeus, mas há alguns que creem na palavra, porque glória a Deus, sempre há aqueles que creem, sempre haverá aqueles que creem. Glória ao nome do Senhor. Olha quantos aqui que creram na palavra do Senhor.
estabelece ali um trabalho que posteriormente seria um trabalho colossal. Paulo então estabelece ali aquele trabalho, mas Paulo sofre grande perseguição. Paulo não consegue permanecer muito tempo em Tessalônica, embora na sua carta Paulo registre que tenha ficado 3 sábados pregando na sinagoga dos judeus. Paulo, evidências internas desta carta dão conta que Paulo teria ficado ali no mínimo 90 dias, no mínimo 3 meses, para estabelecer as bases daquela pequena igreja. Mas Paulo, como não teve todo o tempo necessário para estabelecer as bases da igreja adequadamente, Paulo, como não teve tempo para trabalhar em amadurecer a fé daqueles novos crentes, Paulo o que faz? Paulo sendo perseguido, os irmãos temendo pela vida dele, ele é encaminhado, vai para Bereia. Quando chega em Bereia, os inimigos da obra de Deus vão atrás dele. Lá em Bereia, Paulo está novamente perseguido pelos mesmos judaizantes que o haviam perseguido em Tessalônica. Paulo então perseguido, os irmãos em Bereia temendo novamente pela vida dele. Pastor Daniel, os irmãos orientam Paulo, o pastor Paulo, o senhor tem que sair daqui, pastor, nós estamos temendo pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aleluia, glória a Deus. Temos que glorificar o nome do Senhor, porque Deus sempre levanta Paulo, Deus sempre levanta aqueles, aleluia, que padecem por causa da palavra do Senhor. Paulo sai de Bereia, vai a Atenas. E lá de Atenas, Paulo, ele manda recado, manda chamar seus 2 companheiros, porque estes 2 companheiros, a saber, Timóteo e Silas, permanecem em Bereia. Lá em Atenas, Paulo manda chamar os 2, porque sente a falta de seus companheiros. E, irmão, como a gente sente falta de bons companheiros, né, pastor? Oh, aleluia, companheiro bom de oração, companheiro bom de Bíblia. Oh, quem é que não sente falta? Quem é que não sente falta? Glória ao nome do Senhor. Paulo, sentindo a falta de seus companheiros, manda chamar Silas e Timóteo. E lá de Atenas, Paulo orienta: Silas, você vai para Filipos. Timóteo, eu quero que você fique em Tessalônica. Aleluia. Para dar sustento aos irmãos, para dar apoio, assistência adequada para os novos crentes de Tessalônica. Aleluia. E Timóteo, aleluia, glória a Deus, ele obedecendo a voz do seu pastor, ele vem para Tessalônica e começa a assistir às necessidades dos irmãos. Timóteo então está ali assistindo a necessidade daqueles irmãos. Aproximadamente pouco tempo depois, porque a primeira carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita aproximadamente 6 meses e meio depois de fundada a igreja. Não passa muito tempo. Timóteo então vai a Corinto, porque de Atenas Paulo segue viagem para Corinto, e a Bíblia diz, Atos capítulo 18, que ele fica 18 meses em Corinto. Paulo então está em Corinto, e lá de Corinto ele recebe a visita importante de Timóteo. Timóteo vai lá e dá as notícias da igreja de Tessalônica. Timóteo vai dizer assim: Paulo, os irmãos estão com muitas dúvidas ainda há muitas dúvidas, ainda há muitos questionamentos, mas o povo está animado, Paulo! O povo está animado! Aleluia! O povo, mesmo perseguido pelos judaizantes, mesmo perseguidos pelos inimigos da obra, o povo, Paulo, permanece animado. Aleluia! Mas o povo, Paulo, está precisando de uma palavra pastoral. O povo está precisando de uma palavra de que tenha peso. Aleluia! O povo está precisando de esclarecimentos doutrinários. Paulo então de Corinto escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, e Paulo tem pelo menos 3 propósitos principais. Primeiro deles, Paulo escreve para agradecer, para demonstrar a sua gratidão pela vida dos crentes tessalonicenses, que mesmo sendo novos convertidos, mesmo em meio às perseguições,
sido fiéis. Louvado seja o nome de Deus e glória. Aleluia. Segundo propósito, Paulo escreve para elucidar. Paulo escreve para admoestar. Paulo escreve para solicitar aos irmãos que uma vez dentro do Evangelho, estes irmãos não retornassem para trás, estes irmãos conservassem a pureza moral exigida pelo Evangelho. Aleluia. Glória a Deus e glória. E é desse jeito mesmo. Quem vem para o Evangelho, se roubava, não rouba mais. Quem vem para o Evangelho, se mentia, não mente mais. Porque eu nunca vi eu nunca vi alguém que de verdade entre pelo caminho do Evangelho e volte novamente para a mesma prática dentro do Evangelho. Deus santo. Sabe por quê, minha gente? Porque o Evangelho é caminho novo. Sabe por quê? Porque o Evangelho, aleluia, Aleluia. é caminho novo. O Evangelho é um caminho para cima, é um atenuante para cima. O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho é poder de Deus. Aleluia. O Evangelho é salvação para aquele que crê. Aleluia. Eu nunca vi aquele que encontra de verdade com Jesus e não muda de vida. Glória a ti. Meu Deus. Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro principal objetivo dessa carta. Oh, glória. Paulo escreve para trazer luz. Paulo escreve para trazer clareza doutrinária aos irmãos em Tessalônica. Havia muitas dúvidas, havia muitos questionamentos. Entre estes questionamentos havia um principal. Como é que ia acontecer a volta de Jesus? Deus glorioso. Como é que Deus, seria a volta de Jesus? Deus soberano. Outro, era um questionamento. Muitos irmãos estavam em confusão. O que aconteceria com os mortos que morressem antes de Jesus voltar? E Paulo vai escrever. Vai escrever dando clareza sobre o retorno de Jesus. Vai escrever dando clareza doutrinária acerca daqueles que morrem. Paulo vai dizer: não se preocupa não. Aqueles que morreram em Cristo, a primazia é deles. Aleluia. Eles, quando a glória do arrebatamento se manifestar, quando a glória de Deus se manifestar na ocasião do arrebatamento, eles não terão prejuízo algum. Pelo contrário, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh, aleluia. Glória. Rabaixa lá, barra. Aleluia. Quantos aqui estão nesta esperança? Aleluia. Quantos aqui estão nesta esperança que o mesmo Deus descerá do céu e o mesmo Senhor descerá da palavra, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, este mesmo Senhor descerá do céu. Aleluia. Aleluia! A volta de Jesus Cristo, meus irmãos piauienses, é a previsão da palavra. A volta de Jesus Cristo, meus irmãos, aleluia, deste lindo povoado, é a esperança do povoado do Bem-te-Vi. A volta de Jesus Cristo é a esperança, pastor Daniel, da igreja em Geminiano. É a previsão da palavra, é a esperança da igreja. A volta de Jesus Cristo é o maior evento da história. Aleluia! Oh, aleluia! É por isso que chama os crentes de doido. É por isso que chama os crentes de quadrilha.
por isso que chama os crentes de gente que não fala coisa com coisa. Irmão, eu quero lhe dizer que o céu é lugar. Aleluia! O céu é lugar para quem não fala a linguagem deste mundo. O céu é para quem fala do céu, é para quem fala das coisas inefáveis concernentes ao reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Mesmo o Senhor descerá dos céus. Nós estamos aguardando este dia. Nós estamos aguardando este momento. Os sinais da volta de Jesus Cristo já estão aí para quem quiser ver. Mateus capítulo 24. Jesus estava a falar sobre os sinais. Então haverá pestes. Todos estamos vendo os noticiários noticiando as mais diversas pestilências que estão atacando o mundo dos homens. Oh, aleluia! Jesus falou sobre terremotos em vários lugares. Isto não é novidade para a igreja. A igreja está sendo, aleluia, fortalecida com as notícias em que o mundo se sente alarmado. Enquanto o mundo se sente alarmado e pasmo, a igreja está glorificando, a igreja está adorando, e haverá fome. Aleluia! Oh, minha gente, não é novidade para esta igreja que há 25 milhões de brasileiros que não têm o que comer, que estão abaixo da linha da extrema pobreza. Haverá fome em vários lugares, meus queridos. Haverá pestilências, haverá terremotos, haverá sinais. Aleluia! A volta de Jesus Cristo é a esperança da igreja neste lugar. A volta de Jesus Cristo haverá sinais notórios, haverá tantos e outros sinais preditos por Jesus. Jesus no Evangelho de Lucas, Jesus fala que assim será. Jesus dá alguns exemplos e há de ser como foi nos dias de Noé. Assim será como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé fechou a arca se fechou, e Deus pelo lado de fora, aleluia, a arca da salvação ainda está aberta, a porta da arca, aleluia, está aberta para o Piauí, a porta da arca. Quantos aqui já entraram na arca? Quantos aqui já entraram na arca? Glória ao nome do Senhor. Eu vou te dar só um minuto para você agradecer a Deus, para você já estar dentro da arca. Aleluia! Levante a sua mão assim para o céu. Agradeça a Deus, mas você já está dentro da arca. Aleluia! Glória a Deus! Erga sua mão assim para o céu. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas. Você, aleluia, oh, glória a Deus. Lembra de onde Jesus te tirou. Lembra onde você estava. Hoje você está enxaguado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Enquanto a sociedade dizia que você não valia nada, enquanto a sociedade dizia que para você não tinha mais jeito, enquanto o mundo dizia que para você, aleluia, não havia mais condições, Jesus abriu a porta da arca. Jesus abriu a porta da arca. Ele disse: eu te amo, eu te dei o Egito, eu te dei a Etiópia, e eu te deixará por ti. Chamei-te pelo meu nome. Chamei-te pelo teu nome. Aleluia. 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 Adore, adore, adore. Adore esta noite, porque a porta da arca está aberta. Adore esta noite. Aleluia. Ele é a arca da salvação. Ele é a arca
Rabachai de Calabarra, Shefa. Rabachai de Calabarra. Peguei de A Evarra. maior derrota para Satanás foi você ter entrado na arca. Satanás veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida, para te dar vida, vida com abundância. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 oh aleluia, 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 aleluia. O mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu. Ah, minha gente, muitos falam, aleluia, em desespero. Os governos não sabem o que fazer, mas a igreja está dentro, aleluia, de um caudal de consolação celestial. A igreja, aleluia, enquanto os governos não sabem o que fazer, enquanto os governos não se acertam e não se entendem, aleluia, enquanto o governo não sabe o que fazer por causa da seca que assola a nossa nação, a igreja está debaixo da chuva seródia. A igreja está debaixo da chuva seródia, porque o orvalho celestial está caindo aqui, pastor Daniel. O orvalho celestial está caindo aqui. Aleluia. Churabacana. Abaixalá e abarracei. A igreja tem a resposta que a ONU não tem. A igreja tem a resposta que o governo norte-americano não tem. A igreja tem a resposta que os parlamentos não têm. Aleluia. Quando ouvirdes todas estas coisas, aleluia, alegrai-vos. Alegrai-vos. Aleluia. Ei, Deus tremendo. Alegrai-vos e exultai-vos. Você sabe o que é exultar? Exultar é literalmente dar saltos ao ar, dar pulos ao ar. Quando você está dando pulos ao ar, você está cumprindo a Bíblia dizendo assim: estou exultando. Eu estou exultando. Eu estou externando a minha alegria que paira no meu interior. Quando você está falando em línguas estranhas, você está externando o gozo do Espírito Santo que está aquecendo e queimando o seu interior. Não é época para crente viver de boca fechada. Não é época para crente viver desanimado com a cara comprida. É época de crente sair da toca. É época de crente sair das cavernas. É época de crente alegrar-se. É época de crente exultar-se. É época de crente falar em outras línguas. É época, pastores, de pregarmos que Jesus batiza com o Espírito Santo. É época de dizer que Jesus de dizer que Jesus cura o ebola, de dizer que Jesus cura, Ele cura, Ele cura, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele ainda perdoa pecado, Ele ainda levanta paralítico, Ele ainda transforma o homem e leva ele para o céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Numa época apocalíptica como esta, numa época em que estamos às margens, estamos vivendo os últimos minutos aqui nessa terra. Oh Deus. Numa época escatológica como esta, em que a igreja já está para atravessar o Jordão dessa vida. Uma época escatológica como essa, em que a igreja está na eminência
de subir ao encontro de seu Senhor. Aleluia, Jesus. Segunda Tessalonicenses 2:7 diz: porque o mistério da impiedade já opera, Aleluia. aguardando um que ainda o detém. Quem é este? O Espírito Santo, até que do meio seja tirado. Quem? A igreja. Aleluia. Aleluia. As forças do mal já operam. As forças do mal já estão em plena atividade no mundo. Meu Deus. Oh, Deus poderoso. Deus de maravilha. Santo, santo. Quantas sociedades secretas. Nunca se viu uma época que se fala tanto de bruxaria como essa. É forte. Aqui não. Jesus. Mas lá na capital e nos grandes centros metropolitanos, como é o caso aonde pastoreamos, nos postes, nos pontos de ônibus, você visualiza os cartazes: desfaço aqui, amarro ali, trago de volta, faço isso, 3 dias, só paga depois do trabalho feito e depois do resultado. Aleluia. Nunca se ouviu falar de tanta bruxaria como nesta época. Ei, Jesus tremendo. Oh, Deus. Nunca se ouviu falar de Tem misericórdia, Senhor. tanta malignidade como esta época. O Espírito Santo que opera na igreja, além de consolar os crentes, além de me ajudar e te ajudar a caminhar, porque diz a Bíblia em Romanos capítulo 8 que nem orar nós sabemos. Meu Deus. Capítulo 8 de Romanos, versículo 26 a seguir, diz que nem orar nós sabemos. É o Espírito Santo que intercede por nós. É verdade. Com gemidos. Ei, Deus. Aleluia. Espírito Santo maravilhoso. Ah, quão miserável sou eu que nem orar Oh, consigo rabaxá, aprender. labarras. Rabaxui de calabaçui de cabarras. Eu não consegui aprender nem orar. Tu que faz. Glória a ti, meu Deus. Rabaxá.